E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Estou acompanhando novamente aqui o desempenho dos mercados financeiros e o sinal é negativo nesta segunda-feira, tanto no Ibovespa quanto no exterior, né? O índice brasileiro ele até chegou a abrir perto do 0 a 0, chegou a ensaiar um movimento de alta, mas rapidamente perdeu força, agora vai caindo aí entre 3 a 4% nesta manhã de segunda-feira. Lá no exterior, a gente vê que as bolsas da Europa e as bolsas dos Estados Unidos também estão caindo, embora tenham perdas aí menos intensas do que as vistas aqui no Brasil. No mercado de câmbio, dólar à vista segue pressionado, vai operando em alta de mais de 1%, com isso já aparece na faixa de R$ 5,10. E bom, o que está influenciando as negociações nesta segunda-feira? Né? A gente vê aí dois movimentos em direções opostas que estão exercendo aí algum tipo de influência aí nas operações, mas o tom negativo acaba prevalecendo, né? Começando pelos fatores, digamos, mais positivos, os fatores que trariam aí um certo alívio aos investidores, né? Na manhã dessa segunda-feira a gente teve tanto o Banco Central do Brasil quanto o Federal Reserve anunciando algumas medidas para ampliar a liquidez dos mercados nesse momento de crise por causa do coronavírus, né? O BC brasileiro ele mexeu ali na parte dos compulsórios a prazo e aí espera injetar mais de 60 bilhões em liquidez nos mercados a partir de semana que vem. E o Federal Reserve ele deu continuidade às medidas que já vinham sendo anunciadas desde a semana passada, anunciou aí mais operações de recompras de treasuries e de títulos e com isso também injeta liquidez nos mercados, o que são medidas que de certa maneira ajudam a amenizar pelo menos parcialmente os impactos negativos do surto de coronavírus. Só que, por mais que essas medidas aí elas tragam sim algum tipo de ação positiva, a gente vê que o mercado ele continua muito pressionado, continua muito pessimista quanto ao avanço, né, da doença pelo mundo, né? No fim de semana a gente viu que a situação lá na Europa ainda não está estabilizada. Na Itália a gente vê os casos de coronavírus, né, tanto os novos casos quanto as mortes subindo e registrando aí números muito preocupantes. Na Espanha, na França, na Alemanha, no Reino Unido, a gente tem aí sim um quadro bem preocupante. Nos Estados Unidos, o número de novos casos deu um salto nos últimos dias e aqui no Brasil, infelizmente, já são 25 mortos confirmados por causa da Covid-19, né? Então, esse panorama, ele naturalmente traz, sim, uma percepção bastante negativa, né? Um sentimento muito forte de aversão ao risco por parte dos investidores. E é claro que aqui no Brasil, né, o próprio noticiário, né, as próprias medidas que estão sendo adotadas pelos governos estaduais também cooperam para trazer aí uma preocupação maior, embora eu imagino que ninguém esteja duvidando aí da necessidade dessas medidas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do estado anunciou aí um período de quarentena durante 15 dias e nesse período todo o comércio não essencial vai ter que ficar com as portas fechadas, tudo isso para diminuir a circulação de pessoas e evitar aí uma propagação extra do vírus, né? E muitas outras cidades, muitos outros estados também já adotaram medidas semelhantes a essas que foram anunciadas aqui para o estado de São Paulo. Então é claro que né, a gente tem aí um cenário de forte impacto na economia, a gente tem um cenário aí muito incerto quanto ao que pode acontecer em relação ao ritmo de atividade aqui no Brasil e no mundo como um todo. Então, por mais que as medidas dos BC sejam bem-vindas, elas não conseguem apagar esse sentimento mais cauteloso, mais pessimista dos investidores. Bom, gente, lá no Seu Dinheiro, a gente tem uma entrevista com o novo diretor-presidente da Marfrig, o Miguel Goulart. Eu falei com ele na semana passada, ele foi recém-empossado no cargo, né? Na segunda-feira ele assumiu aí essa posição e ele falou aqui com a gente do Seu Dinheiro a respeito da visão da Marfrig para esse momento bastante crítico, né, da sociedade e sobre o papel, né, da Marfrig em meio a toda a crise do coronavírus e como a empresa está se preparando para lidar aí com os tempos mais difíceis que estão por vir. E é claro que lá no Seu Dinheiro a gente também vai acompanhar aí todo o noticiário referente ao surto de coronavírus e todas as eventuais novos anúncios sendo feitos pelas autoridades, tanto no Brasil quanto no mundo. Qualquer novidade a gente vai trazer as atualizações em tempo real lá no site e, é claro,
num caso aí de anúncio extraordinário, volto aqui para o YouTube para falar com vocês. Tchau, gente. Até amanhã.